Então é o seguinte, pessoal, o segundo caso, prestem atenção. Agora é um paciente do sexo masculino, 65 anos, tá? Tá aparecendo até aqui embaixo, aqui no lettering. Doente renal crônico estágio 4, ou seja, ele tem um clearance aí entre 15 e 30. Diabético do tipo 2 e vem numa consulta, né, com um LDL de 150 e uma glicada de 8,5. Óbvio que tem uma glicemia de jejum já também alterada, maior do que 130, e tem um perfil com triglicerídeo também mais aumentado, mas acho que pra gente focar é isso, Elaine. O que mais você quer saber desse caso? Então, esse paciente, ele tem antecedente familiar, antecedente pessoal? Não, assim, então, basicamente ele é renal crônico, provavelmente por uma nefropatia diabética, tem uma creatina basal de 2,5, dando um clearance de 26 pelo CKD-IPI, e um diabético mal controlado aí, que, como a gente comentou, estava fora da meta dele. Tá? Peso e IMC você tem? Ele tem sobrepeso, tem um IMC sobrepeso. de 28. Então, quer dizer, nós estamos diante de um paciente que tem sobreposição de duas situações especiais em dislipidemia, que é a doença renal crônica e o diabetes. Igualmente, né, que impactam em aumento do risco cardiovascular, mas cada uma com a sua peculiaridade. O que elas têm em comum? As duas têm aumento, né, de triglicérides e VLDL, quilomicron, e tem diminuição de HDL. Então, tanto a doença renal crônica quanto o diabetes, eles têm aumento dessas lipoproteínas, porém, eles têm aumento de risco cardiovascular associado a LDL mais oxidado. Então, esse somatório de condições é o que torna o nosso paciente com doença renal crônica e diabetes mais sensível a ter aterosclerose. Porém, o doente renal crônico, o que ele tem de particularidade? Se a gente graduar o indivíduo, então, em estágios, né, de 1 a 5 e depois o dialítico, essa relação de risco cardiovascular e LDL não é linear. O que isso significa? Isso significa que até os indivíduos ali de estágio 3, os estudos mostram que, sim, é benéfico a gente introduzir a terapia e seguir o risco cardiovascular conforme a nossa estratificação habitual. Entre 3 e 5, o estudo que embasa a utilização da estatina e redução de risco é o estudo SHARP. E o que ele avaliou? Ele avaliou já indivíduos que, doença renal crônica, não submetidos a diálise, mas também tinha dialíticos e em diálise peritoneal. E aí eles receberam simvastatina com ezetimibe e foram seguidos por 5 anos. Eles tiveram redução de desfecho. Então, a nossa conduta em tratar os pacientes com doença renal crônica e estágio 3 a 5 está baseado nesse estudo SHARP. O que a gente vê é, a partir do estágio 5, se o nosso paciente, ou então um paciente que se torna dialítico, o paciente que se torna dialítico, a gente mantém a estatina para ele. Mas a recomendação das nossas diretrizes, da diretriz americana e europeia é, paciente que está em diálise e necessita em prevenção primária de tratar dislipidemia, não está indicado introdução de estatina. Então, prevenção primária e um paciente dialítico que você atende pela primeira vez, não está indicado a introdução de estatina. Esse paciente tem 2,4, né, de estatina, de creatinina. 2,5, 2,5. Então, quer dizer, ele vai se enquadrar ali como um estágio 4, 5, né, de classe de doença renal. Então, assim, ele tem indicação da gente tratar, só que aí tem algumas peculiaridades, até mesmo pelo diabetes, né? Qual é o risco cardiovascular dele? Ele vai acabar ficando, né, um risco aumentado, Um risco alto, não? Então, a nossa meta de LDL para ele, apesar da dislipidemia mais comum dele apresentar, é triglicérides aumentado e HDL baixo, mas focando em risco cardiovascular, LDL abaixo de 70. Trataremos com o quê? E até outro ponto também, porque, se não me engano, na diretriz europeia, ele também coloca a diferenciação do diabético, né? Se é um diabético de pouco tempo ou muito tempo, Perfeito. né? No caso dele é muito tempo. Perfeito. E aí a gente acaba tendo, se não me engano, diabético tipo 2, acho que é mais do que 10 anos, Perfeito, se não me engano, isso. o tempo, né? E, putz, a maioria dos pacientes, né? Esse daqui tem 65 anos. A chance dele ser diabético há mais de 10 anos é alta, então ele, só pelo fato de também ser diabético por mais de 10 anos, a gente já tem uma meta, já acaba não ficando como risco intermediário. É difícil a gente encaixar um diabético tipo 2 em baixo risco, né? Só o fato dele ser diabético, ele já ganha um risco intermediário, mais do que 10 anos, e aí não precisa forçar muito,
já fica um risco alto também. Que são os fatores modificadores, né? Então, o primeiro que a gente olha é a idade. Então, um homem acima de 49 anos, a mulher acima de 56, provavelmente... É difícil, né? Não já vai encaixar. se enquadrar ali num risco mais elevado. Segundo ponto, o diabético com síndrome metabólica. Puxa, a situação mais comum que a gente tem, Ou o diabético que tem mais alguma comorbidade. A gente sabe, a maior parte deles, né? Hipertensos, né? Ou mesmo com a síndrome metabólica. E com 10 anos de história. Associação à doença renal com clearance abaixo de 60. E aqui, interessante... Acho que ele fechou todos os checklists. Ele tem todos. E aqui, se você, né, ainda tivesse... eu quero estratificar, tem um paciente diabético que eu quero estratificar o risco cardiovascular para saber se ele é intermediário ou aumentado. Aqui é bem interessante dizer que é diferente da população, que se você fizer o score de cálcio, um score de cálcio acima de 10 no paciente diabético, ele já reestratifica o seu paciente como um risco mais aumentado, e na população em geral a gente sabe que esse valor seria de 100, né? Perfeito. Além disso, uma outra coisa que agravaria ainda mais, não para a gente incluir no score de risco global, porque isso não é contemplado, mas é a relação de microalbuminúria. A gente sabe que o paciente que tem uma nefropatia com albuminúria aumentada também acaba aumentando o risco aterosclerótico desse paciente, e é um paciente mais inflamado. E ele tinha uma microalbuminúria aumentada. Não vamos entrar nesse detalhe aí do tratamento, né, mas da microalbuminúria, mas também acaba levando em consideração também. Beleza. Então, basicamente é um paciente que é uma bomba, né? Uma bomba relógio, porque diabético, renal crônico, tem vários outros fatores de risco, fica com uma meta de LDL para 70, tá? E aí? Ele começou um tratamento com atorvastatina, numa dose aí de pelo menos 20 miligramas aí, para ver como é que ele ficou. E aí, mentira, colocou 40, para ficar mais fácil. E aí a gente chega no alvo aí. Então, só para vocês saberem, os exames iniciais dele eram um LDL de 150 no basal, um HDL baixo, como você tinha comentado aí, é um sexo masculino, um HDL de 35, um triglicerídeo de 200 com a creatina de 2,5. Uhum. Depois do tratamento com a torva, ele foi para um LDL de 90, HDL ficou em torno de 40, que até melhorou um pouco, não é o que a gente está torcendo só com o tratamento, mas com mudança de estilo de vida. E o triglicerídeo deu uma beliscada para baixo, foi para 180. Creatina deu uma leve oscilada, foi para 2,7. E a gente otimizou o tratamento da diabetes, chegando numa glicada de 7,5. E aí deu uma melhorada aí no perfil metabólico. Se quiser comentar alguma coisa aí, Elaine. Então, tem a nossa diretriz, a brasileira de dislipidemias, ela orienta bem a respeito da dosagem, né, das doses das estatinas na doença renal. Então, por exemplo, a gente sabe que a partir de um clearance de 60, já precisamos fazer ajuste na dose das estatinas. Então, a atorvastatina, por exemplo, a gente aceitaria na dose até de 20 miligramas. Olha! Então, quer dizer, se eu quero colocar estatina para o nosso paciente e chegar ali na queda de 50% do valor que você tem, o ideal é que a gente já associe ezetimiba, porque a dose máxima, então, da atorvastatina seria de 20. Da Rosuva, quanto? 10 miligramas. Caramba. Então, apesar da gente... Eu sempre sou a favor, né? Pesar Usa a estatina, pesar a mão, já que cada vez que você dobrar a dose, você vai ter um ganho de 6%, então já comece com uma dose alta, para não ter essa perda de benefício e não ficar ali na inércia. Porém, então, no paciente com doença renal, a gente precisa levar em consideração o ajuste de dose quando o clearance é abaixo de 60. Então, Rosuva 10, atorvastatina 20, a simvastatina até 40. Então, vai ser muito comum a utilização da ezetimiba para você ganhar benefício cardiovascular. Perfeito, legal. E, então, assim, isso era uma coisa que eu ia falar, que eu ia perguntar aqui. O tratamento da dislipidemia na DRC, então, resumidamente, é isso que você comentou. Perfeito. A gente tem que ajustar a dose com clearance abaixo de 60, evitar iniciar na prevenção primária num paciente dialítico. Isso. Né, porque acaba, até na DAC crônica também, a gente acaba sabendo que os pacientes dialíticos, né, renal crônico, sempre vão ter um desfecho pior. A despeito disso, a gente acaba também não tendo um benefício na introdução. E... Bom, aí vamos supor que esse paciente não chegou na meta de LDL preconizada. Como que a gente vai otimizar o tratamento na DRC? Seria, então, a associação de ezetimiba, por exemplo, Perfeito. E o tratamento dos triglicérides, né? Já que a dislipidemia mais comum do diabético e também da doença renal
é a hipertrigliceridemia. Como é que a gente pode fazer para melhorar? Bom, assim como na população em geral, a indicação da utilização de fibrato é para prevenção de pancreatite quando o triglicérides é acima de 500. Então, a utilização de fibrato é muito bem estabelecida, né? Como uma situação adjuvante à estatina na prevenção. A estatina é para prevenção de risco cardiovascular com a ezetimiba, e esse é o nosso foco. Então, triglicéridos de 200 a 500, a conduta é mudança de estilo, estatina e mudança de estilo de vida. Aumentar a atividade física, redução de peso e controle do diabetes. Acima de 500, a gente pode considerar o fibrato, mas lembrando que os fibratos, eles têm potencial para miopatia em associação com a estatina, em especial no grupo do doente renal. Então, a gente entraria mesmo naquele paciente que não tem jeito, pesando risco-benefício. Algumas pessoas podem considerar... Isso a gente não estava combinado, hein, gente? Algumas pessoas podem considerar, talvez, se fosse escolher... Tem alguns subanálises de estudos que geram a hipótese, né? Mas talvez usar fenofibrato no diabético, né, poderia ter algum benefício. Perfeito. Assim como... a gente tem alguns estudos, né, com o Vascepa, que a gente até já comentou, acho que no outro podcast, não lembro agora, mas... que também não tem no Brasil, que é o ômega 3, né, rico em DEA, mas que não é o foco aqui. Mas também são opções ou não? Talvez o fenofibrato nesse paciente com triglicerídeo, né, limítrofe, ou o uso do Vascepa, que é o ômega 3. Nesse caso aqui, se a gente tivesse à disposição, né, não estou falando de nível do SUS, estou falando que o paciente que eu tenho recurso pode trazer importado e tudo mais. Você deixaria ou não? Então, em relação ao fibrato, essa conduta, ela é baseada no estudo ACCORD, que é um estudo que levava em consideração pacientes com HDL abaixo de 34 e triglicérides acima de 200. Quase. Então, tá ali. Mas essa conduta tem cada vez mais sendo deixada de lado, principalmente agora com os estudos mais novos, né, do pemafibrato, que teve o Prominent recentemente, isso, em que avaliou que a redução de triglicéridos não teve vinculada à redução de desfecho cardiovascular. Mais uma droga. Então, quer dizer, fibrato realmente a gente deixa para prevenção de pancreatite acima de 500 de triglicérides. Para prevenção de risco cardiovascular, depois que o nosso paciente está com as metas de LDL ali controladas, um paciente de alto risco, a gente pode considerar o uso de 2 a 4 gramas de ômega 3 naquele indivíduo para ajuste de triglicéridos, mas ainda não é uma recomendação forte em diretriz. Até porque os estudos vieram conflitantes, né? Conflitantes. O placebo era óleo de coco? Era óleo mineral. E então interferiu nos níveis de LDL e que, consequentemente, o grupo placebo teve seu risco cardiovascular aumentado. Então, ainda não tem força de diretriz para a gente indicar. Queria até compartilhar um caso que eu peguei, a gente não conversou desse daí, mas assim, é uma paciente que eu poderia ter te mandado mensagem até, inclusive. Eu tava atendendo lá no Incor, no convênio, no particular, um paciente. Eu acabei descendo no Lípides para tirar dúvida até. Peguei uma paciente de 55 anos, prevenção primária, diabética. Fiz o diagnóstico do diabetes lá na consulta. Nos primeiros exames veio um triglicerídeo de 6.000, uma glicada de 10. Nem era uma glicada tão absurda, mas assim, e HDL baixo, né? Então... O tratamento foi basicamente isso. Eu insulinizei a paciente, ômega 3, atorvastatina, no caso fibrato, para o risco de pancreatite, e aí ela retornou com um triglicerídeo aí de 600 ainda. Mas ainda assim, um caso bem... Porque assim, antigamente ainda tinha ácido nicotínico, que a gente acaba não tendo como opção para tratamento da trigliceridemia isolada nesse caso. Mas lembrar que é uma causa secundária. Então, tratando geralmente o diabetes, a gente acaba tendo um controle melhor do triglicerídeo também. Perfeito. Boa, acho que é isso que dá pra fazer, né? Não tem Vascepa, não tem outras coisas, né? Beleza. Então, para fechamento, então esse caso era um paciente doente renal crônico e diabético, então duas populações de alto risco cardiovascular com LDL fora da meta e acabou chegando na meta de LDL próxima só com estatina. Quando a gente associou ezetimiba, a gente chegou na meta. Lembrando que a cada dobrada de estatina a gente chega a reduzir 6%. Quando a gente associa ezetimiba, sobe mais de 20% aí de redução de LDL. E eu quero deixar um último ponto, que não é propriamente também o nosso paciente, mas que é o paciente que teve transplante renal, que é muito comum, né, da gente discutir isso também. Devido à utilização dos inibidores de calcineurina nesses pacientes, né, então de ciclosporinas, a gente sabe que esses pacientes, eles têm mais tendência a ter interação medicamentosa com as estatinas também. Então, esse é um paciente que, se eu precisar introduzir
fibrato para eles, eles vão implicar na interação de tal maneira que eles diminuem os níveis de ciclosporina. Então, não é interessante. Ao passo em que eu coloco ezetimiba. Não está indicado ezetimiba no pós-transplante, por conta também de aumento da concentração sérica de ezetimiba e aumento do potencial de interação. E as estatinas mais comuns, elas devem ser colocadas em doses baixas e ir aumentando, porque realmente tem tendência a subir bem a CPK e induzir mialgia nos pacientes. Então, a mensagem é, pacientes em transplante renal, não introduzir ezetimiba, cuidado com fibrato por conta de diminuir a ciclosporina e cuidado com estatina pelo aumento do potencial de miopatia. Perfeito. Tava vendo até porque, assim, uma coisa que também acaba tendo, eu joguei aqui na minha calculadora de interações, muitas vezes os pacientes com transplante renal, eles acabam usando tacrolimus, outras medicações também, e diltiazem eventualmente para aumentar nível sérico, né, pela interação. E a gente também, às vezes, pode ter algum grau de interação, não só com os imunossupressores, mas com o diltiazem, por exemplo, que a torva tem uma interação moderada, mas... Peguei a torva para dar um exemplo, mas assim, fica atento que a gente também tem que pensar eventualmente, se usar diltiazem ou outras medicações que o paciente vai ter, além dos imunossupressores também.